Ok, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo Lopes, eu sou o coordenador da Timol, Produtos Magnéticos. Hoje nós vamos falar especificamente de um assunto muito importante, tem preocupado muitas pessoas, tem trago muitas pessoas a esse problema, né, de saúde, que é a esteatose hepática, doença do fígado. Como está o seu fígado? Sabe que às vezes você pode estar com um problema no fígado e nem sabe. Quem vai falar para nós hoje sobre esse assunto é o Dr. Cleuber Borges, naturopata, iridólogo, anos e anos de experiência, conhece bastante do assunto, trata muitas pessoas com esse problema e ele vai poder dar dicas aqui importantes, especialmente no que diz respeito a se hidratar, né? O Dr. Cleuber vai falar desse assunto aí para nós. Doutor Cleber, muito obrigado mais uma vez aí por a sua participação conosco. Agradecemos também o Paulo Pena, que é o intérprete que está aí. Talvez você tenha uma pessoa que é surda, que ela não consegue entender direito, né? Está aí o Paulo, que vai nos ajudar também, para poder essas pessoas também ter essa oportunidade de conhecer esse negócio e também poder melhorar a sua saúde. Nós vamos iniciar aqui, o Dr. Cleuber vai iniciar a parte dele. Dr. Cleuber, fique à vontade, é com o senhor aí. Boa noite a todos, todos que estão aqui sejam muito bem-vindos. Olha só, pessoal, nós nos comprometemos a falar sobre a tal da gordura no fígado, né? Como muitos conhecem, ou fígado gordo, ou esteatose hepática não alcoólica, né? Esse é o tema o qual nós vamos falar hoje à noite. É uma enfermidade que atinge 30% da população mundial, né? Ou seja, se somos 8 bilhões de habitantes do planeta, então nós temos aí 2,8 bilhões de pessoas, né, no mundo que sofrem de esteatose hepática não alcoólica, né? É pouco? Só no Brasil, só no Brasil temos em torno de 60 milhões de pessoas que estão atingidas por esta enfermidade. E esse número cresce a cada dia está aumentando, né? Desses brasileiros que são acometidos deste mal, 90% deles, olha só um dado, são obesos, ou seja, estão acima do peso, né? Por isso que é muito importante nos mantermos dentro do peso, né? Que a nossa estrutura óssea foi projetada, certo? Para isso acontecer, né? Para que a gente saiba como é que nós estamos, o espelho deve ser o nosso amigo, tá certo? Porque quando você está fora do contexto da sua estrutura, você está sobrecarregando todo o seu sistema. Então, alô, você que está acima do peso, com sobrepeso, faça um esforço para baixar o peso, ficar dentro da sua estrutura, tá bom? Bom, a esteatose hepática não alcoólica é a enfermidade do século, né? Silenciosa, perigosa e mortal, tá bom? Então, ela não dá sintoma, né? Você é assintomático. É uma enfermidade inflamatória crônica com acúmulo de gordura no fígado, que pode evoluir para uma hepatite gordurosa, tá certo? Uma cirrose hepática ou um hepatocarcinoma, que é o câncer no fígado, tá certo? Então, todos esses problemas, eles que estão relacionados com o fígado, pode levar a pessoa à falência do órgão e à morte. Vamos conhecer um pouco sobre esse personagem, né? Sobre o nosso fígado. É o maior órgão do corpo humano. Pesa em média de 1,5 kg a 2 quilos. 86% do fígado é água. Produz a bile, que combate a acidez e colabora na formação do quimo. Atua como
a principal usina química do corpo humano. É o fígado. É ele. O fígado, ele armazena, né, e controla a saída de sangue de acordo com a demanda que o nosso organismo necessita nos diversos estados, né, fisiológicos, no seu trabalho. Então, o fígado é quem é o fornecedor, é quem controla, né, o fornecimento de sangue. Tem mais de 500 funções distintas e importantes para a vida do nosso organismo, tá certo? Ele armazena também o cobre, o ferro, para a produção da hemoglobina. Pessoal, é muito sério isso, né? Por quê? Porque a hemoglobina é uma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos do nosso sangue e a sua principal função é transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Certo? Então, olha a importância disso. Também armazena as vitaminas A, vitamina D, vitamina K, especialmente, né, a vitamina B12, que fica ali, né, importante para o funcionamento também de muitas áreas fisiológicas do nosso organismo. Né? Auxilia os rins na filtragem do sangue, armazena água para a manutenção. Olha só, o fígado, ele armazena água para a manutenção do coração e do cérebro. Será que tem importância o fígado? Ele é quem protege, né, esses dois órgãos. E também das células, né? Das células vitais. E esses três conjuntos é que dá vida ao nosso corpo, né? Outra coisa, né? A insuficiência renal, que é um problema de saúde também que afeta muitas pessoas, ele acontece por deficiência e fraqueza do fígado, certo? E dentre todos os órgãos do corpo humano, ele é o único que tem o poder de regeneração. O único. Tá? Cortando ele pela metade, deixando só a metade dele, em 3 anos ele se autorregenera completamente. Para quem tem mais de 500 funções, nós passaríamos aqui a noite toda, né? Viraríamos a noite falando do trabalho e da importância do fígado para a vida do nosso organismo. Né? Tá certo? Mas há alguns pontos que são importantes que a gente possa fixar para nos lembrar. O fígado precisa ser bem nutrido de sangue para poder executar suas funções, tá certo? Agora vem a pergunta: como saber se o meu fígado está, né, normal? Né? Bom, é muito simples, 2 coisas. Tendões resistentes, unhas resistentes e flexíveis, você tem sangue suficiente no fígado. Tendões fracos, unhas secas, claras, quebradiças, finas, mole, é deficiência de sangue no fígado. Você sabia também que o fígado tem relação direta com os olhos? Se o sangue no fígado é abundante, os olhos são úmidos e a visão normal. Se o sangue do fígado é insuficiente, a visão pode ser turva, miopia, olhos secos e a sensação de areia nos olhos. Isso também são sinais de que o seu fígado está precisando de uma manutenção. Por isso que muita gente que tem esses problemas de visão e tomam remédios e colírios para os olhos, sem saber que o problema é mais embaixo. É no fígado, não está no olho, está no fígado. Então é preciso ir, né, cuidando deste órgão para poder você ter também saúde, né, nas unhas, nos olhos e etc. O fígado também, ele estoca todos os nutrientes que são essenciais, que recebe do intestino delgado, tá certo? No processo digestivo, é claro, que são essenciais ao funcionamento de cada órgão do nosso corpo, aos quais o fígado controla e libera conforme a necessidade de cada um. Sentiu aí a importância de você cuidar do fígado? Agora imagine quem bebe, né? Imagine aí quem está fumando, imagine aí quem não está cuidando do seu fígado, imagine aí quem usa drogas, químicas e drogas também legalizadas, não é verdade? Quais são os sintomas da gordura no fígado?
A enfermidade ela é assintomática, ou apresenta-se com também sintomas irrelevantes. As principais queixas que as pessoas que têm esse problema reclamam o quê? Fraqueza, né? Fadiga, mal-estar, tontura, dor no abdômen, do lado superior direito e etc. Né? 70% a 80% das pessoas nos exames clínicos que se constata gordura no fígado apresenta aumento no tamanho do fígado. Né? Antigamente, somente as pessoas a partir de 40 anos é que apresentavam esse problema, mas hoje já está acometendo também crianças, jovens e adultos com peso normal e pessoas que não são diabéticas, certo? Como é que você deteriora o seu fígado? Qual é a causa da esteatose hepática ou da gordura no fígado ou do fígado gordo? Bom, a primeira deles é a obesidade, né? O aumento de peso, né? Vai considerar, né, acarretar, né, um trabalho exagerado do seu fígado para poder fazer a manutenção do seu corpo, que está cada vez mais ficando maior do que o necessário, certo? A diabetes também, né, que é um mal que acontece no prato, né? Má alimentação, mau cuidado com o seu corpo, né? Com o que se alimenta, né? Não sabe se alimentar direito, essa é a verdade. Mulheres também com a síndrome do ovário policístico, também pode ser acometida, né? Com gordura no fígado. Drogas legalizadas, como a prednisona, né? A amiodarona, a tamoxifeno, são usados para o tratamento de câncer de mama. Também pode prejudicar o seu fígado, porque são drogas, né? Toda droga prejudica o seu fígado. Todas elas. Pega a bula de qualquer remédio e veja os efeitos colaterais. Vai tudo para o fígado. Porque o fígado é quem faz a desintoxicação do corpo. Tá certo? Outra coisa que afeta muito também é a gordura no sangue, né? Que é conhecido como hiperlipidemia. Excesso na circulação, gordura do sangue, né? Pelo consumo de quê? Consumo excessivo de produtos de origem animal, gente. Carne todo dia, leite todo dia, queijo todo dia, ovos todo dia. Não tem fígado que aguente uma carga dessa. Tem que ter uma herança genética muito boa, né? E uma das consequências disto é o colesterol acumular nas paredes das artérias e daí obstruí-las e vai levar você a ter uma pressão alta. Aí levei o losartano, mas vamos deixar para outro caso. Desses, a presença da obesidade, da diabetes, são os fatores de risco mais prevalentes, né? E que podem ocasionar problemas fatais para aquelas pessoas, né? Os alimentos e a hidratação, feitos de forma errada, são os dois principais fatores que mais contribuem para o adoecimento do corpo e do fígado. Os alimentos, os hábitos alimentares da população brasileira, com baixa frequência de alimentos ricos em fibras, colaboram para o desenvolvimento da doença. E a hidratação? Com baixo consumo diário de água, e quando faz, utiliza água morta, sem vitalidade, que também contribui para o adoecimento do fígado. Vamos falar agora sobre a prevenção. A prevenção e como manter o nosso fígado saudável. Nós já vimos como é que adoece, nós já vimos como é que acontece a esteatose hepática não alcoólica, mau uso, né? Então, quais são os alimentos que são ricos em fibras e que podemos utilizar para manter a saúde do fígado? Os cereais, né? Que representam as principais fontes de fibra. Os cereais integrais, arroz integral, aveia, milho, granola, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, as raízes e tubérculos, batatas, mandioca, aipim, legumes e verduras oleaginosas, sementes de abóbora, girassol, né? Frutas, ameixa, laranja, manga, abacaxi, coco, etc. Esses alimentos são riquíssimos em fibra, o que faz com que funcione
o seu intestino, funcione o seu fígado e funcione o seu corpo. Nada de pizza, cachorro-quente, né? Refrigerante, bebida alcoólica, né? Essas coisas tiram a saúde do seu corpo, do seu fígado, do seu sangue, de todos os seus órgãos. Não vai viver muito, tá bom? E a água, a hidratação? Qual é a importância da hidratação para a saúde do fígado? Agora é a cereja do bolo, né? O fígado, preste atenção, é um órgão que tem várias funções, mas ele é um órgão de limpeza, de fazer detox, não é isso? Para que o nosso corpo possa efetuar a detoxificação, ele precisa de quê? Com que é que você lava a sua casa? Com que é que você lava seus pratos? Com que é que você lava sua louça? Hã? Com água, não é verdade? Então, como ele é o maior órgão do corpo humano e efetuar um trabalho de desintoxicação orgânica, ele precisa de mais água que os demais. Percebe? Então, por isso que a sua composição é de 86% de água. É o campeão. Só perde para o plasma, que é 91%. Tá certo? Então, o maior volume de água dentro dos órgãos do nosso corpo está no fígado. Será que eu preciso dizer o quanto a água é importante para a manutenção saudável do seu fígado? Convido a todos agora, nesse momento, celebrar tomando um gole de água. Água é vida. Vamos lá. Então, quando o fígado está realizando o processo de filtragem do organismo, né, as toxinas são liberadas para serem excretadas do organismo e serem lançadas fora. O consumo adequado de água auxilia nesse processo, favorecendo, né, a eliminação das toxinas através de quê? Do suor e da urina, sendo fundamental para manter o fígado saudável e o organismo limpo de impurezas. Olha só, por isso é preciso ter, gente, um consumo diário, na média, não é para todo mundo, mas na média de 2 litros de água, dia. Né? Mas o ideal mesmo é que mantenhamos o nosso equilíbrio hidrolítico diário de acordo com o nosso peso. Olha só, depois dos 40 anos, o nosso nível hidrolítico ele vai diminuindo. Por quê? Porque nós vamos perdendo a vontade de beber água e aumentando a vontade de comer. Por isso que muita gente, depois dos 40, incha, começa a crescer por lado. Entendeu? É por isso. Por isso que muitos quarentões estão sempre acima do peso. Tá certo? E muitos sofrem de quê? De um mal congênito, que é a prisão de ventre. Tá certo? Então, tudo indica que está o quê? Com o corpo desidratado, né? Acima do peso, prisão de ventre, né? A hidratação é mais importante do que a alimentação. Vocês sabiam disso? Mas por quê? Olha só, se você mantiver o hábito diário de beber a quantidade certa de água, de acordo com o seu peso, você vai se manter organicamente saudável. O nosso corpo precisa de 35 ml de água por cada quilo de peso, o seu peso. Isso é suficiente para manter a atividade elétrica em funcionamento do corpo. Percebe? Então, mas o que é que faz a água ser tão importante para o nosso organismo? Porque a água é um ser vivo, é um solvente, é um condutor de energia mais importante da natureza. Gente, sem água não existe terra. Sem água não existe vida. Sem água nós não existiríamos. A água é o princípio da vida. Entende? No princípio, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A água é o princípio da vida. Certo? Por isso que é importante você saber que não é qualquer água que você deve beber.
certo? Assim como não é qualquer alimento que você não deve comer. Existe água que hidrata, existe água que não hidrata. Existe água que dá vitalidade ao organismo e existe água que não dá vitalidade. Qual da água que você usa? A água que hidrata é aquela em que as moléculas estão em movimento, assim como na natureza, nos mares, nos rios, a água não é parada, é em movimento, sem formação de crustas, sem trombos, não tem como. A água está em movimento. Pois assim, elas conseguem, em movimento, quando você bebe, adentrar nas células por um canal na célula chamado de aquaporinas, que tem a dimensão exata das moléculas saudáveis da água. Por que beber água magnetizada? A água magnetizada, ou a magnetização da água, submetida a um fluxo magnético, consegue manter esse fluxo de energia sempre em atividade, o que favorece a uma hidratação completa e mantendo a vitalidade da célula, que é o mais importante. São as células que nos mantêm saudáveis e vivos. Com isso, o nosso organismo recebe uma carga energética suficiente para manter o bom funcionamento orgânico e a homeostase perfeita. É maravilhoso, né? A natureza é perfeita. A água magnetizada, gente, é um super alimento que o seu corpo precisa, que o nosso corpo precisa. Se por acaso você estiver com o fígado gordo, o que você mais precisa é de água tratada magneticamente na medida correta. Vou dar outra dica para encerrar. Você está com gordura no fígado? Vou te dar duas dicas essenciais para amenizar esse problema. Faça o seu programa de hidratação completo com água magnetizada diariamente. Segunda dica, faça uso de sucos verdes, pois a clorofila é o sangue verde das plantas. A clorofila das plantas é o pigmento que é responsável pela coloração verde de plantas e algas, sendo crucial no processo da fotossíntese. E a hemoglobina é responsável pela coloração dos glóbulos vermelhos do nosso sangue. É uma proteína, a hemoglobina é uma proteína que transporta o oxigênio pelo nosso organismo. A clorofila e a hemoglobina têm a mesma estrutura molecular. Fantástico, né? Você observa o planeta de longe, o que é que você mais vê? Você vê água e verde. A receita perfeita que o Criador deixou para nós. Portanto, se você faz uso de água magnetizada no suco verde, imagina o quanto de efetividade, né, você terá no processo de restauração do seu fígado. Compreende? É isso. Água tratada magneticamente, água magnetizada, vai fazer com que o seu organismo faça um detox mais efetivo. Se você quer mais informações, procure a pessoa que te convidou para esta palestra. Ela vai te mostrar como você pode manter o seu corpo jovem, saudável e, principalmente, sem gordura no fígado. Tá certo? E se você tiver interesse em tratamentos, entre em contato comigo pelo site ou pelo Zap. Gratidão por estar conosco até agora. Essa era a nossa proposta, né, de apresentar aqui para vocês. Espero que alguém, né, se aproprie desse conhecimento e faça o bem para o seu corpo. Paulo, agora é com você, Paulo. Tá certo, doutor Cleuber. Muito obrigado. Vai lendo a aguinha aí, né? Acabei de tomar a minha aqui. Bom demais. Então,